Nessa meditação, o foco foi a transmutação de sentimentos, de traumas, de qualquer bloqueio que pudesse haver no chakra cardíaco das pessoas. Foi também para que a pessoa pudesse observar tudo que ela tem dentro do chakra cardíaco, tudo que ela já aprendeu em todas as encarnações que ela teve na Terra. Aprendizado que é valioso para o soul, para o espírito, para a consciência superior. E contamos então com um auxílio durante essa meditação. Tivemos o auxílio das consciências crísticas, o auxílio dos nossos mentores, o auxílio do conselho kármico, o auxílio do seu eu sou, para que tudo isso fosse possível. Então a vibração e a energia das consciências crísticas ficou fortemente presente em todo o trabalho de transmutação do chakra cardíaco que foi feito hoje. Espero que todos possam aproveitar dessa oportunidade, que possam usufruir de todo o conhecimento e da luz que é oferecida nessa meditação. Muita paz e muita luz a todos. Namastê. Posso fazer meu depoimento? Claro. Eu quero fazer porque, como você mesmo falou, a partir de agora o Conselho Kármico pediu para que vá para todo mundo assistir, né? No YouTube, né? E é importante, às vezes uma pessoa que está fora, ela não conhece o trabalho do grupo Luz Interior, né? Ela não sabe, está se desenvolvendo, é difícil, né? A pessoa assiste e fala, nossa, mas isso aí é uma mentira, uma baboseira. Será que é assim, assado? Então, por isso eu quero fazer esse depoimento. Porque é verídico. O que foi feito hoje aconteceu. Primeiro, foi falado na meditação que os mentores iriam auxiliar cada pessoa no processo de visualização de um trauma, de uma experiência, né? E que ficou impregnado no chakra cardíaco, né? A minha foi a seguinte, que muitos membros do grupo já sabem, no meu processo de reforma íntima desses 10 anos, há um ano atrás, eu consegui me libertar assim, dar um grande passo, que era um projeto que eu tinha no meu espaço, adquirir a chácara, né? Ter um espaço de eventos, fazer uma construção, um chateau, ter uma vida ali, né? E realmente eu vi que não é possível fazer, mas foi um projeto de anos. Então aquilo ali foi um sonho do meu eu inferior, assim, desta encarnação, não é de outra, é desta. Então falando aqui agora. E foi muito dolorido eu ter que dizer não, não poderei fazer por N condições, que não vou falar aqui. Sim. Desapegar disso, né? E fica, como você mesmo falou, tratando-se de corpo emocional, todos nós que estudamos os corpos sutis sabemos que fica impregnado no corpo emocional vários sentimentos. Ali é o corpo emocional é o corpo dos sentimentos que você tem em relação a você mesmo. Sim. Então isso foi para mim um trauma nessa encarnação, que eu não pude, eu queria muito fazer isso, mas era uma ilusão do meu ego. E eu sei que o meu eu sou, como vocês já sabem, eu falei outra vez, se manifestou e mostrou que era uma ilusão do meu ego. E eu consegui me libertar, foi ano passado. Mas aparentemente ficou algum resquício no chakra cardíaco. Por isso que apareceu para mim a visualização, porque ficou um resquício no corpo emocional. E a minha mentora me mostrou isso. Então eu consegui me libertar do restinho que tinha, né? Foi muito importante. Então, eu quero aferir a veracidade da meditação. Realmente ela é específica para isso mesmo, para limpar certos pontos no corpo emocional. E funciona mesmo. Eu aconselho todos que façam, porque eu visualizei o castelinho que eu queria construir, Petit Chateau, tudo.
Eu vi ele, eu tinha um projeto que eu vi ele sendo construído e eu vi ele sumindo, despedaçando, assim, entende? Uhum. Então, para mim, foi a última despedida, Não. da, entende? Do restinho de projetos materiais do meu eu inferior nessa encarnação. Eu fico mais leve, um pouco mais leve. Eu já estava leve referente a isso, mas eu sei que fica pontos escuros no corpo emocional. E essa meditação é sobre isso. Talvez ela não seja tanto sobre você iniciar o processo de reforma íntima sobre aquele tema. Ela é mais específica para limpar o que resta, que está ali impregnado, um sentimento ali, um restinho. No meu caso foi assim. Tanto que a visualização foi perfeita, assim. Eu vi tudo, fiquei aliviado, né? Eu fiz o alinhamento dos chakras, eu senti energia sendo extraída de mim pro processo da psicosfera, tudo, né? Eu doei energia também pro planeta aí. E seria isso. Eu gostaria de agradecer que foi bem específico, foi bem curioso. Uhum. Eu estava leve referente a isso, mas eu sei que no corpo emocional ficou alguma coisa. E hoje eu descobri que ficou, entende? Sim. Foi bem útil, bem útil. Eu recomendo a todos que façam a meditação. É, a gente não se dá conta na vigília, como você fala, no cotidiano, de tudo que está lá dentro do chakra cardíaco, que foi a gente mesmo que criou, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos apegos, como você falou, os nossos sonhos. A gente tem mania de construir sonhos como se fosse o que te faria feliz na Terra. É próprio da nossa natureza aqui de encarnado. Até desencarnado cria sonhos assim, condições para a própria felicidade. Mas quando se fala a nível de eu sou, de espírito imortal, de consciência superior, o sonho, né, a felicidade do eu superior, a felicidade do eu sou, a felicidade do espírito imortal, não tem nada a ver com as coisas que a gente vive aqui na Terra. Essa felicidade do eu sou a gente experimenta no amor que a gente tem pela vida, no amor que a gente tem pelas pessoas. Na expressão do amor do eu sou, quando a gente manifesta o amor do eu sou na Terra, essa é a felicidade sublime, digamos assim, divina, que a gente pode ter aqui. Mas é bem difícil chegar a esse ponto. Tem que fazer muito trabalho de emoções, muita limpeza no chakra cardíaco, transmutação no chakra cardíaco, né? Que a gente não retira, né? A gente não limpa retirando, a gente transmuta o que tem. Porque aquilo que a gente tem no coração é muito importante para o eu sou. Tudo que eu sofri aqui na Terra é muito importante para o eu sou. Portanto, os meus traumas são importantes. Cada esfera de luz escura que foi encontrada, ela só tem que ser transmutada para que eu consiga ser feliz no meu momento atual. Para que eu consiga trazer a luz do eu sou, a luz do Criador para a superfície da Terra e manifestar essa luz. É como se eu tivesse, é como se fizesse um virar de chave, um switch. É a mesma energia, você só muda um pouco. E isso é o suficiente para que você fique bem, para que o seu corpo emocional fique equilibrado, harmonizado com o universo. Muito obrigada, Vinícius. Falta uma coisinha. Hum, Lembrei agora, perdoe-me. É, quando eu visualizei a desconstrução, transmutação, né, do chateau, sumindo, tudo, montando, o meu eu sou, através da minha modestíssima clarividência, mostrou aqui um ponto de luz azul índigo, pau, estourando assim. Foi, embora. uhum.
Era isso. Que bom. Cada um tem o seu jeito de se comunicar com o seu eu sou, né? É muito importante manter essa comunicação, seja como for. Aos poucos a gente vai se transformando, se transmutando e ficando cada vez mais parecido com o eu sou, cada vez mais próximo à vibração do Criador. Isso foi falado hoje na meditação. Na parte final, vocês conseguiram ouvir? A mensagem final da meditação foi uma mensagem das consciências crísticas Dentro da para galáxia. todos, do centro da galáxia, para todos. Eu fiquei admirado saber. Você É, pediu pra gente fazer nossos decretos? sim, Então eu apaguei de novo. é normal, né? Não, mas hoje foi engraçado porque eu estava tudo bem, estava 100% consciente. Aliás, quando teve o processo de trazer a, você ver no espaço, né? Eu fui direto na câmera branca, eu já passei direto. Eu não passei pelo passo, por aquele passo. Tava tudo branco. Eu tava fazendo todo o processo. Aí teve que ver o chakra cardíaco, vi. Eram 3 bolas, mas 2 bolas azuis e uma não, era branca. Ficava junto com o branco, não dá para ver, mas eu sabia que tinha lá. E aí você falou de trazer de pegar um ponto escuro e trazer na mão, né? Uhum, Nesse ponto eu consegui ver como se fosse, eu tava de olho fechado e dava para ver a mão na minha frente, só o contorno da mão. Eu via o contorno, tá tudo escuro, mas via o contorno assim. uhum. De repente vinha uma luz, uma bola veio e ficou na mão. Aí eu comecei a olhar naquilo lá, eu falei, interessante, e apaguei. Aí a partir de lá eu não lembro mais nada até o final. Não teve câmara de luz branca hoje, você foi direto para outro estágio de expansão da consciência. Hum, Como é para o público em geral, o exercício de hoje foi levar as pessoas para o que a gente chamou de universo interior. uhum, Né? Então, como ia ficar muito bizarro eu falar para a pessoa olhar para dentro de si e essa imagem se expandir do coração, aí foi falado em um espelho na frente, hum, para ficar mais fácil para as pessoas visualizarem. entendi. Na verdade, é um exercício de expansão do coração e é como se você conseguisse expandir a tua consciência para olhar de fora para dentro. Eu entendi o que você fez. Ah, só no relato aqui que eu achei interessante. Mas foi eu começar a ver, eu ver o negócio, ver a bola aqui na minha mão. Eu achei, que legal. E apaguei. A partir de lá não vi mais nada. Por isso que eu tô perguntando o que foi que aconteceu e depois disso, porque Teve um decreto para transmutação, né? Não sei se você. decreto eu fiz. Decreto eu É, fiz. e aí, depois desse decreto, teve algumas afirmações, eu acho, de leve, assim, não ficou muito claro que eram afirmações, tá? E aí, depois, logo em seguida, teve o serviço planetário. Tá. Aí foi aberto para as pessoas fazerem o pedido. E depois teve uma mensagem das consciências crísticas no centro da galáxia. Durante todo o trabalho, eu senti a presença de arturianos. Hum, interessante. Uhum. Mas essa foi minha experiência de hoje. Acabei apagando novamente. Tava indo tão A bem. Carla está dizendo que ela também sentiu a presença de arturianos. Eu vou falar que eu estou me sentindo como se eu estivesse hipnotizada e que tudo vai sumir, é como se eu estivesse assim, com um estado letárgico e com a sensação que já estou esquecendo tudo que aconteceu. Uhum. Tipo assim, parece que vai apagando, né? A minha experiência é como se ela estivesse apagando. Isso mesmo.
É muito interessante. E assim, foi muito intenso o trabalho de hoje para mim. É, logo no início, né, que a gente começa a fazer a luz, né, e a expansão do cardíaco, eu veio assim para mim, hoje a expansão é para você. E aí eu falei assim, para mim, porque eu já estava assim, né, abrindo e fazendo aquela conexão com tudo, com todos, aquela coisa assim. E aí, não, é para você, é o amor incondicional para você. E aí, eu falei assim, mas eu já me amo, não o suficiente. Aí, falei, E aí foi como o que estava sendo expandido, como se tivesse sido um foco assim para mim, sabe? E aí, nessa sensação, eu fiz uma introspecção e veio um sentimento que eu não estava conseguindo identificar o que era, sabe? Que ficou aquela coisa, o que falta, né, aqui para mim? E aí eu vi uma imagem de uma mulher que era uma parte minha, né? Um sentimento assim de cansaço absurdo e que fazia as coisas para sair daquele cansaço, daquele mal-estar. Então, é como se ela vivesse sem sentido, só fazendo o que tinha que cumprir tarefa. Era a sensação, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazer para ficar livre disso, que eu estou cansada, muito cansada. E quando eu me aproximo, eu começo a sentir esse peso dela, né, de desesperança, de cansaço mesmo, sabe, pedindo quase para tudo. E Uhum. aí eu entro naquela energia e fiquei, nossa, gente, que coisa horrível. E aí a expressão que eu tive de vontade de fazer é de abraçá-la, né? E aí eu estendo a mão para ela, assim, para dar um abraço, sinto ela e eu fico ali naquele abraço, assim, acolhendo. Mas ela chorava assim muito, né? Estou cansada, estou muito cansada. E aí eu fiquei ali acolhendo aquele cansaço, né? E no momento que ela começa a se sentir melhor, eu tive um choro assim copioso. Eu fiquei aqui assim chorando, chorando, chorando. Não sei de onde saiu tanta lágrima, tanta, sabe? É uma coisa assim mesmo de uma catarse verdadeira, né? Uhum. E foi muito, muito interessante isso, né? Porque depois que eu passo pela experiência, o que me foi mostrado é que eu tenho um pouquinho disso, no sentido de, muitas das vezes, fazer as coisas meio que no automático para resolver. Uhum. E aí eu fiquei assim, pensando assim, tem algumas coisas que eu tento, tipo assim, principalmente coisas que incomodam muito, a fazer logo para acabar com isso, né? Uhum. E aí eu consegui perceber, né, situações dela que estava sendo transpassada ainda para mim nessa vida, Uhum. e aí eu entendi a necessidade do amor incondicional, né? E Sim. aí, quando eu me volto para esse olhar mais íntimo meu, de autocuidado, de atenção comigo, de fazer algumas mudanças que eu preciso fazer na minha vida, né, por mim, porque a gente acaba se voltando realmente muito para o outro e não se coloca tanto em primeiro lugar. E o amor condicional é muito interessante isso, né? Porque assim, ele transpassa você. Então você tem que estar muito bem para que esse amor para o outro efetivamente seja, né, tão grandioso. E aí, quando eu consigo fazer esse movimento, é, eu sinto essa coisa transpassando, né? Em vez de ser de fora para dentro, vem de dentro para fora. E aí a sensação foi assim maravilhosa, mas foi tão é, como fosse um estanque, né? De repente, é como se eu estivesse saindo do corpo, igual uma bola de gás que sobe assim, vai direto. Foi um estanque, eu senti aquela pressão e eu subindo, subindo, subindo assim muito rápido. E aí eu me vejo no astral assim, solta, né? Bem solta, olhando
olhando tudo bem do alto, olhando a terra do alto, longe, longe, uma sensação assim, muito boa de paz, de união. E aí essa expansão acontece de uma forma diferente, né? De você jogando aquela energia para as pessoas, para os animais, para as coisas. Então foi uma sensação muito boa. Mas assim, depois vem como é que fala? O decreto, né? Que eu fui falando, e aí quando eu volto a fazer o decreto, o choro volta, né? Mas é um choro diferente, um choro de gratidão, sabe, é um sentimento diferente. E de repente eu fico assim meio nostálgica, meio leve, meio zonza, meio depois que passou, né, aquela adrenalina toda, eu tô assim meio a sensação é de que eu vou dormir a qualquer momento, tão leve que eu fiquei. Muito gostoso. Muito obrigada a todos, né, ao Conselho Kármico, a todos os mentores, a nossos amigos aí de luz, que foi uma experiência muito bacana para mim e realmente me fez olhar por um lado que eu nem que estava distraída, bem distraída e não tinha essa percepção. Então, obrigada. De nada. Enquanto você estava falando, eu estava perguntando para o Conselho Kármico se o que aconteceu, se tinha sido uma reintegração de um fragmento seu, ou se tinha sido que foi mostrado para você como algo que veio desde vidas passadas e que até a vida atual ainda afeta, né? Que afeta você até na sua vida atual. Então, começou Sim, alguma vida atrás, né? Não sei quantas, algumas vidas atrás, e você vem trazendo esse sentimento vem afetando você na sua vida em cada encarnação. sim, isso é interessante, porque você agora falando isso, eu lembrei de uma apometria que eu fiz, e eu lembro de uma experiência assim, de um cansaço muito intenso, de uma mãe com muitos filhos, Uhum, e que tinha que dar conta de muitas coisas, e ela estava num estado que ela só falava assim, ai, que levem essas crianças, me ajude, eu não aguento mais, eu não estou mais suportando esse cansaço, porque ela tinha muitos filhos e cuidava sozinha. uhum. Essa é você no passado. Uhum, exatamente. Nossa, É, arrependo, né? isso vem afetando as suas vidas em tudo quanto é encarnação. Uhum. Não só no comportamento que você descreveu, mas em outros comportamentos também. Sim, sim. Agora tem tá engraçado isso, né? Tá vindo assim, até mesmo essa coisa minha espiritual, eu falo, ai, gente, eu tô cansada. Não, eu vou lá porque eu tenho que resolver isso. Uhum, Já que eu tenho que resolver, então eu vou lá, vou resolver logo isso, tipo assim, vai ficar livre, né? Eu tenho que resolver, vamos lá resolver. Então é mais por essa estafa, é uma estafa. Tem gente que não quer resolver, quer correr e botar debaixo do tapete. Também tem isso, né? Mas é ruim, né? Porque você não faz com todo o coração, com todo o amor, você faz por um compromisso. É Parabéns. diferente. melhor fazer do que deixar de fazer, de qualquer forma. Seja qual forem os seus motivos. Mas eu acho Pensando assim, é verdade. o que foi feito hoje foi para te ajudar a você fazer as coisas com amor, Sim. porque isso vai te trazer felicidade, Uhum. satisfação consigo mesma, até Sim. satisfação com os outros, que eu acho que É talvez seja verdade. algo difícil você ter. De Que, que eu não entendi. que eu acho que talvez seja algo difícil você ter. Que você talvez tenha problemas de ter satisfação com os outros, porque uma pessoa que não tem satisfação consigo mesma dificilmente vai ter satisfação com outras pessoas. O É engraçado, sentimento de satisfação. por curioso, sim, mas é curioso isso, porque como eu tenho mais no sentido de dar para o outro do que para mim mesma, né? Você acaba fazendo, se doando para o outro
e realmente se colocando em segundo lugar. Então, eu consigo doar. Eu não consigo fazer essa tensão de dividir mais para mim, entendeu? Eu estava me referindo ao sentimento de satisfação. Tá. Entendi. De você estar feliz e satisfeito com o relacionamento que você tem com as pessoas. Entendi. Isso se reflete dentro do ser, de várias formas. Todos os bloqueios, e você sabe muito bem disso, porque você trabalha com isso. Sim. Todos os nossos sentimentos, desde vidas passadas, eles se refletem dentro de nós. E como nós interagimos conosco é da forma na qual nós vamos observar e interagir com o mundo. Então, quando a gente não está muito satisfeito com a gente mesmo, significa que a gente também não consegue, de coração, ficar satisfeito com os outros, com o relacionamento que nós temos com os outros também. É muito importante fazer esse tipo de trabalho interior. Sim, interessante. E hoje nós E contamos aí a com... parte psicológica, a gente vê o quanto que influencia, né? Sim. Total. E ter ciência disso é muito importante. Sim. Então, foi mostrado, aí a parte energética também foi feito tudo, parte energética, e mostrar para nós com um problema. Que não é um problema como se fosse assim, algo muito grave, é algo que precisa ser trabalhado, é só isso. Não tem julgamento nisso. Ninguém precisa se sentir inferior a ninguém, atrasado, porque não Sim, é um conseguiu lidar com processo, isso né? ainda. Sem julgamento. É observar sem julgar. É apenas observar. Até mesmo porque esse problema não começou por causa das suas escolhas de hoje. Esse problema começou há vidas atrás, uma outra personalidade sua. Você já se desenvolveu desde então. Já chegou ao ponto de poder olhar para dentro de si mesma, observar aquilo e transmutá-lo. Dar um novo significado, mudar tudo. Chega, já aprendi. Eu agradeço por essa energia. Eu agradeço pelo que eu aprendi. Agora eu vou mudar essa luz para que seja uma luz mais pura. Para que eu consiga amar mais a mim mesma e amar o próximo. Para que eu consiga trazer mais luz de dentro do meu ser para fora. Não é muito fácil, né, a gente se olhar no espelho. Só se olha no espelho quem tem coragem. É verdade. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Mais um para minha coleção de análise. Ah, é? Se olhar no espelho é para os corajosos, não é para os fracos, não, viu? Sim, O fraco corre do espelho. é verdade. Mas não quero ver, não quero saber, eu sou como sou. Quem quiser me amar, me ame. Quem não quiser, que se lasque. Sim, desse jeito. Não é que me ature. É como é, sou como sou. E não vou mudar. Como é o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, eu vou ficar assim. Esse é sempre assim. Desse jeito. É isso. Que bom, né, que a gente tem essa oportunidade, né, de ter essa experiência, de poder olhar para essas questões, de ver o quanto que isso ainda reflete, né, em nós, porque enquanto não limpa, fica ali, né? Fica ali, a gente fica repetindo padrão, e não consegue avançar. Então, foi muito bom mesmo essa experiência. Obrigada. Muito grata.
Foi um pouquinho diferente para mim, porque eu nunca tinha participado, então eu estava um pouco nervosa e aconteceu mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Alex. Teve uma hora que eu apaguei, mas pro finalzinho, acho que foi depois do decreto, eu apaguei e só acordei mesmo quando voltou tudo, acabou. Mas no momento que pediu para ser visualizado pelo espelho e as esferas, a única coisa que veio foi fiquei muito emocionada e veio uma questão de solidão, como se fosse um medo de solidão, muito sozinha. E nisso me deu uma emoção muito grande, fiz o decreto, depois eu apaguei, mas voltei como se estivesse deixando aquele sentimento, está se desfazendo ainda, né? Eu estou associando as coisas. Que bom. Preste atenção em como você vai se sentir nos próximos dias. Porque o Uhum, trabalho, mesmo que você tenha apagado, que às vezes até os próprios mentores é que te deixam nesse estado assim meio desacordada, para eles poderem fazer o trabalho energético, tá? Então depende de uhum, pessoa para entendi. pessoa, de caso para caso. Cada caso é um caso. Então vai ter pessoas que mesmo querendo ficar acordada, elas vão dormir, tá? Os mentores Uhum, apagam para entendi. poder fazer o trabalho. É uma forma de desdobramento, inclusive, tá? Te tiram um pouco assim do corpo, talvez não completamente, não precisa ser completamente, tá? Faz um desdobramento, aí trata aquela questão que precisa ser tratada, te deram a informação daquilo que estava sendo trabalhado, não é mesmo? Uhum, foi. Porque você tem que ter consciência do que está sendo feito para poder pensar sobre isso depois, e aí eles vão continuar te ajudando na parte psicológica. Então você precisa pensar sobre esse Uhum, assunto depois, tá? Melhor ainda se tu, antes de começar a pensar, já chamar o mentor para ajudar. Faz um decreto pedindo para o mentor tá vir bem. ajudar, que você vai meditar sobre o que aconteceu aqui hoje, né, na meditação, Tá bem. tá? Melhor pedir do que ficar esperando. Já pede, Uhum, tá? Então, eles fazem um desdobramento, aí para isso, muitas vezes eles botam a pessoa para dormir, e durante esse desdobramento eles trabalham ali a parte energética, já deram a informação para a pessoa do uhum, que precisava ser trabalhado, e depois eles continuam o trabalho até mesmo com você fora do corpo, tá? Tem psicólogos do além. Então, você fora do corpo, eles continuam o trabalho. E aí você uhum, de volta no teu estado de vigília, né, acordada, você vai meditar a respeito e o trabalho continua, tá? Às tá, vezes entendi. não dá para transmutar tudo de uma vez só. Tem que fazer aos poucos. Então o trabalho é iniciado Uhum, aqui na meditação e ele é continuado, né, com você fora do corpo e com você na vigília meditando a respeito do que aconteceu. entendi. Me apresentaram muitos sentimentos, muitas coisas, assim. Mas o foco que pegou bastante foi esse mesmo, como se fosse um medo de solidão, uma solidão. Tanto que eu via como se fosse um ser de luz, sim, uma luz, eu vi uma pessoa de luz branca só e como se estivesse num fundo preto e foi muito forte esse sentimento de solidão. Entre outros, mas esse daí que foi o mais focado. Que bom. Tem que ser assim, Obrigada. aos pouquinhos. De nada. Fico feliz em servi-la. Tem que ser assim aos pouquinhos. Paciência, tá? Paciência consigo mesma. Sem julgamento. Eu me cobro muito. Né? Sem se cobrar muito, sem julgamento. Apenas observe e vá pensando, talvez, em algumas questões que você queira pensar a respeito desse tema, tá? Tá ok. E não esqueça de fazer o decreto pedindo para o teu mentor te ajudar. Pode ser oração também, do seu jeito. Faz do teu jeito. Tá bem. Obrigada.
Nada. É, eu senti bastante. Boa noite a todos. Boa Eu noite. senti bastante a presença dos arturianos também. Senti bastante o chakra cardíaco expandindo. Senti bastante incômodo na região, bastante dor. E no momento no momento das emoções, eu vi esse símbolo que eu coloquei aí no chat, eu Uhum. vi esse símbolo aí. E aí eu fui procurar agora no Google para ver se eu encontrava algo parecido. Eu senti a orientação para que projetasse esse símbolo dentro do chakra cardíaco. E à medida que ele que ele se deslocou e veio para o chakra cardíaco, eu senti muita dor. Foi uma dor assim insuportável. E aí, se você esse símbolo, ele está dizendo justamente sobre as curas emocionais. Interessante. É. E fiquei sentindo bastante energia, né? Bastante alinhamento nos chakras e muito a presença deles aqui. Senti a presença de um Grey, senti a presença dos arturianos e desde o início da meditação até o final. Uhum. Foi isso. Uhum. Engraçado que agora que eu tô vendo aqui, no Ah, começo da meditação, eu fiz isso aqui, no meu chakra cardíaco, esse processo. Eu, tipo, coloquei um triângulo na frente do uhum, chakra cardíaco para poder expandir ele. Aí depois que expandiu, eu consegui tirar. E agora que eu consegui abrir a imagem, eu já estava vendo a figura, né? Mas não conseguia ler o que estava escrito. E está uhum. dizendo que esse símbolo é um símbolo arturiano que trabalha a cura em níveis mentais e emocionais, manifesta energias superiores de proteção e desenvolve telepatia e dons de comunicação. Olha, Iniciar com este símbolo para abrir um sinal de conexão com a equipe de guias arturianos, chamando a atenção deles para o tratamento que será iniciado. Interessante. interessante. Porque você sentiu na É. pele, né? Senti e aí fui orientada a trazer esse símbolo para dentro do peito. Mas foi uma dor assim intensa. Eu sinto muito. Mas passou, né? Não, passou. É como se fosse uma cirurgia espiritual, alguma coisa assim, né? Da forma, do jeitinho deles, né? Com certeza foi uma dispensação, né? Especial para você. Porque se É, realmente faz isso tudo, até proteção, foi pedida a transmutação. No decreto não foi pedido proteção no chakra cardíaco. uhum. Mas nesse símbolo aqui está dizendo que, além de tudo isso, ainda dá proteção, desenvolve a telepatia e a mediunidade. Muito bom, muito bom. A gente quer sempre expandir mais, né? Uhum. E dizem que quanto mais dons você tiver, maior é a sua responsabilidade. Tem que usar. Hum, é. Esse é o problema. Então é isso. Muito obrigada. Hoje eu venho com a carga pesada, né? Ainda assim, eu consegui ter uma experiência muito interessante, fiquei agradecido. Achei um trabalho muito especial, porque quando a gente fala de coração, para mim o amor no coração é a chave. Através da participação desses trabalhos, eu percebi que a chave é o amor no coração, aplicado.
no seu cotidiano mais simples. Põe amor em tudo, nas relações, no trabalho. Põe amor, contato com as consciências. Pegue esse símbolo que a Carla trouxe, põe no coração, solta amor, a coisa flui, sabe? E não é complicado. Voltando para minha experiência. Então, quando comecei a olhar para o meu chakra cardíaco, a princípio eu não via, eu via como se olhar para um céu a partir de uma perspectiva fora da Terra, assim, você vê só um vácuo. Você não vê nada, você vê um vácuo, uma ausência, né? Hum, E eu ficava procurando as coisas, ficava procurando, aí não via nada. Aí eles me mostraram fios de luz conectados a pontos dourados. Na ponta dos fios, pontinhos dourados conectados a outros corações. Aí eu falei, ué, que isso? Aí eu entendi que tem o coração de outras pessoas que estão conectados ao meu coração. uhum, E eu tenho que dar uma certa explicação, porque o meu coração ele está com o equipamento acoplado e ele tem justamente essa função, uma coisa que foi me facilitada aqui, nesse momento que eu estou vivendo, que esse equipamento ele expande e à medida que eu recebo luz, ele distribui luz para alguns corações, ele sai ativando, involuntário, apesar de eu não ter muitas vezes a consigo. imaginação que está ocorrendo, aí ele vai conectando e vai nutrindo pessoas. Então ele me mostrou fios, novamente, de luz nutrindo, são corações eu vi assim voando, coraçõezinhos assim. Aí eu falei, caramba, que coisa, eu não tinha noção. É que depois tinha uma certa ligação e aceitei tudo bem, achei ótimo. Aí depois entrou num segundo estágio que eu comecei a sentir um amor muito grande vindo de dentro de mim para mim mesmo. Eu falei, mas tá indo para onde esse amor? Não, ele tá subindo e eu fiquei tipo surfando na onda do meu próprio amor. Parece uma piração, né, da cabeça, uma loucura. Hum, E eu fiquei ali sentindo aquela coisa, aquela onda, aquela coisa, eu fiquei naquilo. Aí aquilo passou e esse foi assim o auge da minha experiência, né? Que não foi o máximo da minha experiência, porque eu estava com uma carga, isso foi o que eu consegui trazer hoje, que eu achei que já foi legal. Não vi bola, ponto preto, não vi nada escuro dentro do meu coração. Eu vi realmente um universo, assim, um- uma ausência. Diz que na ausência tem tudo, né? No vácuo ali, né? Tem tudo, nada que tudo tem, né? uhum. Então, eu achei maravilhoso. Adoro trabalhar no coração, com a energia do coração. Essa foi a escola, a verdadeira escola. Isso me fez ser uma outra pessoa, expandir e trabalhar o coração. Então, é isso mesmo. A visão que a gente tem do nosso coração, ela é muito particular. Ela depende da tua perspectiva apenas, certo? Então, se eu olhar o teu coração, a minha visão vai ser diferente. Se outra pessoa olhar o meu coração, a visão daquela pessoa sobre o meu coração vai ser diferente da visão que eu tenho de mim mesma do meu Uma coração. leitura, né? Uhum, tá? Então, por exemplo, eu não vi, para mim não teve vácuo, né? Quando eu tive a visão do chakra cardíaco, a visão que eu tive foi como se eu estivesse entrando dentro de mim mesma, tá? Não teve espelho para mim. Eu falei do espelho em voz alta para que os outros fizessem o exercício, mas no meu exercício em particular, não teve espelho. É como se meu coração tivesse se aberto assim, se expandido, e eu tava vendo aquilo tudo na minha frente, assim. Como... É bizarro, porque é como se eu tivesse entrado dentro de mim e pronto, o universo se abriu.
E eu tava vendo tudo, Olha. tá? E aí tem cores, aí eu vi cores, é como se eu estivesse flutuando no espaço sideral. Aí tem uns pontinhos de luz, que seriam as estrelas. Aí eu vi nébulas, né? Cores assim que se moviam. Aí eu vi pontos de luz. Aí tava cheio de tudo quanto era cor de ponto de luz. Para você ver como a visão que a gente tem do nosso coração é diferente de pessoa para pessoa. E não tem certo ou errado, tá? Você viu como hoje você precisava ver. O teu eu sou fez parte do trabalho de hoje. O teu eu sou te mostrou o teu coração hoje. Mostrou o próprio coração para o eu inferior. Porque o eu sou sente tudo. Sabe tudo que aconteceu, sente tudo que você sente. Sente tudo que você tem no coração. Né? Vocês são uma pessoa só. Só que o teu eu sou, ele é o ser mais consciente, mais expandido, imortal, universal. E a porção diminuta disso tudo, para poder funcionar na matéria, é o teu eu inferior. E aí é como parte de você tentando alertar a outra parte dele mesmo, que opera na matéria, sobre tudo que está acontecendo dentro. Né? Tudo que está lá dentro. E que faz parte de você. Então o teu eu sou sabe todos os teus traumas, todos os teus bloqueios, todos os teus problemas. Sabe tudo que você tem no coração, que está bloqueando o chakra, que está impedindo o fluxo energético de fluir como deve, que está se manifestando do corpo astral para o físico e gerando doenças. Né? A gente pode manifestar do corpo astral para o físico a abundância. A gente pode manifestar a saúde também. Mas para poder fazer essa manifestação tem que fazer aí uma transmutação geral do corpo astral, do corpo emocional e do mental inferior. Tem que alguns preferem falar em esvaziar o vaso e preencher com a luz. Aí vai esvaziar o coração do que não precisa mais e preenche com a luz. Eu prefiro a transmutação, porque nenhuma energia se perde, ela só se transforma. O conhecimento que você adquiriu com toda a dor e sofrimento, você não perde, você transforma. Você dá um novo significado, uma nova vibração, uma nova frequência. E eu acho que talvez você tenha que meditar, porque eu acho que passaram mais a informação que te passaram é extremamente importante para você. O que você fala? De você, te mostraram você conectado a vários corações e o seu coração nutrindo o coração de outras pessoas. Sim, Não sim. foi isso que você falou? Uhum, Mais ou sim, menos isso? isso. Então você escolheu fazer esse serviço de ajudar outras pessoas através da luz do seu coração, Uhum, foi isso que eu vi. certo? E aí mostrar um vácuo no teu coração. Uhum, Eu poderia entender que eu não quero fazer o serviço por você. Você vai ter que meditar, tá? Que muito da transmutação para purificar o coração já foi feita. E esse passo que você deu de ajudar as pessoas através do coração é algo que vai te dar um avanço no seu caminho espiritual, na sua libertação, na sua ascensão. Mais detalhes você vai ter que pensar e meditar a respeito. Fazer que nem uhum,
eu falei para outra pessoa, né? E você pedir para o mentor te ajudar na hora que você meditar a respeito, para Tá passar mais joia. informação ainda, porque A tem coisa mais vem coisa. boa, a coisa vem devagar, aos poucos, em pílulas, né? Uhum. E à medida que a gente também vai pedindo, né? Vai acessando. Mas eu fiquei feliz, Sibeli, pela minha experiência de hoje, com tudo, sabe? É, com dificuldade ou com um dia meio mais turbulento, o avião pegou aquela turbulência, mas o avião venceu a nuvem, passou, ele teve experiência, foi válido. Uhum. Venha para o trabalho, venha, venha, venha. Eu tento vir sempre. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. É, na verdade, eu estava com dificuldade em lembrar da experiência, até onde eu tinha ido, mas com o relato do Daniel, eu comecei a lembrar até onde eu fui. Uhum. Interessante. Legal, hein, Ló? Na verdade, eu fui bem antes da tua fala, eu fui até o espelho. E o espelho, para mim, se transformou num espelho branco, uma, de um espelho aquoso com cor de água clara, uma cor de uma. Sabe como é que é também esses espelhos d'água que a gente vê em hotel, que vê em esses lugares de vidro, aquela água clara, pura. Ela foi se leitificando, ficando numa cor mais branca, que de repente era um espaço branco. E nesse espaço eu comecei a ver uma coisa que no começo eu não entendi o que era uma figura. E depois, como se tivesse sendo desenhado a lápis, e era um vórtice, era um chakra. Uhum. Que de repente ele estava de um marronzinho escuro, foi ficando cada vez mais claro, e eu pensava, escuta, mas ele não se move, né? Aí eu percebi que eu movia, mas em velocidade, qual você não se percebe, como raios de bicicleta, quando você vê que ela está rodando, parece que está parada. E ela foi ficando até ficando branco, na cor do branco, e eu digo, bom, desapareceu. Não, agora, associando com a fala do Daniel, eu fiquei pensando, não, ele não era um vácuo, ele não desapareceu, ele se fundiu com o branco do espelho d'água. Uhum. E esse foi o botão do desligar. Oh, Só me lembro até aí, como se fosse um portal do qual eu não tivesse passado. Ou se eu passei, eu não lembro. Mas a sensação é assim, depois eu fui até onde, quando eu voltei, vocês já estavam conversando, e eu, onde estou, quem sou eu, o que estou fazendo aqui? Foi que eu lembrei onde é que nós estávamos, o que nós estamos fazendo. Mas a sensação é aquela sensação que vocês conhecem e não dá para descrever. Eu queria ficar lá. sim. Uhum. Então, da mesma Engraçado. maneira como eu lembrei, diga, Renato. Não, achei comentar que era engraçado que você também viu o branco, como eu também estava Uhum. vendo, e apagou bem no momento também que aconteceu bem comigo também, a mesma coisa. E dos relatos que eu ouvi, eu só ouvi o relato da Carla. Os outros, tudo que vocês conversaram, falaram antes, quem falou, quem não falou, quem disse, quem disse. Se alguém falou, eu não participei dessa conversa. Não ouvi nada. Mas onde é que eu ligo o botão para voltar para lá? Difícil explicar que branco que é, mas é branco. Como eu expliquei Não para o é? Alex, o branco, quando você passou, porque o exercício foi feito no coração, né? Nas câmaras secretas do coração, na verdade.
que nada mais é do que uma forma de expansão. Não é um espaço físico, tá? É uma forma de expansão da consciência. Então, a expansão através das câmaras secretas do coração é um tipo de expansão, e a expansão que vai para uma câmara branca é outro tipo de expansão. São só técnicas diferentes de expansão da consciência, tá? Cada uma tem a sua importância e a gente passa por todos esses estágios, e até onde eu conheço, o mais avançado é quando é tudo branco, que é a expansão maior. Quando você consegue chegar na câmara branca, significa que você está bem expandido em contato com o teu eu sou. Legal, tá bom, legal saber disso, eu não sabia. Obrigado. De nada. A minha experiência também foi assim como o Alex, em determinados momentos aí, eles apagaram. Eu me lembro até o espelho, eu me olhando no espelho, e eu foquei no meu chakra cardíaco. Eu vi no meu chakra cardíaco, estava muito branco, aquela bola de luz branca, mas no meio dele estava um ponto lilás. E depois disso, eu me lembro que eu fiz o decreto junto com você, mas se você me perguntar o que eu falei, eu não me lembro. Eu falei meio mole, porque eu estava meio lá, meio cá, e na hora eu sabia o que eu estava falando, mas agora eu não me lembro. Então, eu apaguei, eu fiquei muito relaxada e não tenho mais lembrança a partir daí. Eu não vi essas esferas de luz, depois de falar de esfera de luz, não me lembro. Então, acho que eu teria que fazer novamente a meditação para eu poder completar ela do início ao fim. Essa foi a minha experiência. É sempre bom a gente repetir as meditações, mas mesmo assim, foi feito um trabalho hoje, mesmo que a gente não se lembre. Eu vi algumas coisas, mas eu não vi nenhum sentimento específico a ser trabalhado hoje em mim. E eu perguntei durante o processo por que que eu não estava fazendo trabalho. Para variar, eles falaram assim: você tem que ficar concentrada em falar, né, no processo de falar durante a meditação. Então, fica muito limitado o que você consegue conscientemente fazer durante esse processo enquanto você tem que falar. Então eu pensei, bom, vou ter que fazer essa meditação depois, né? Então, pode fazer de novo se quiser. Com certeza. Muito obrigada. Farei. Nada, eu que agradeço. Temos aí um convidado especial. Seja muito bem-vindo. Namastê. Namastê. Boa noite a todos. Boa noite. Como vocês viram hoje é um marco no projeto Luz Exterior, em que nós, arturianos, vamos voltar a trabalhar com vocês. Eu citei que teve a ajuda de outros arturianos e que por isso o símbolo foi introduzido. Sim. Nós estamos agregando outros grupos. Eu vou dizer facções, mas existem vários grupos de arturianos. Nós não somos os mesmos. Cada grupo, na verdade, tem uma função. E agora nós estamos trabalhando com outros grupos. Darshan manda lembranças. E o objetivo desse trabalho agora é fazer com que vocês continuem a expandir ainda mais o chakra cardíaco de vocês. E vamos começar a dar mais conhecimento para que vocês possam trabalhar por vocês mesmos. Nós ajudamos cada um de vocês hoje com o trabalho,
Mas esse trabalho tem que ser repetido algumas vezes. Quando vocês sentirem que estão bem, vocês vão começar a ver mais coisas. Isso vai fazer com que vocês possam purificar ainda mais o chakra cardíaco de vocês. Estamos muito felizes de ver todos aqui hoje, trabalhando e desenvolvendo, a ter um conhecimento mais profundo de você mesmo. Uhum. E esse conhecimento que vocês vão ter é de muita importância no desenvolvimento espiritual de vocês. Mas depende de vocês fazer esse processo. Uhum. Sim. Fico muito feliz de estar aqui hoje. E me despeço. Não vamos ter tempo para perguntas? Algumas perguntas, sim. Bom, primeira pergunta. Por que a Carla sentiu dor no coração quando vocês pediram para ela colocar esse símbolo no coração dela? E para que, a segunda pergunta é para que esse símbolo serve? Uhum. A primeira questão de dor é porque nós precisávamos quebrar alguns campos energéticos que estavam limitando a expansão do coração dela. Então, aquele símbolo faz com que expanda o coração. E se tiver campos segurando, ela evita a expansão. Então, a dor vem dessa quebra. Nós depois trabalhamos para parar a dor, mas foi necessário fazer esse processo para que ela possa dar o próximo passo de expansão. Uhum. Isso tudo foi feito com a permissão do mentor dela? E dela também, expandida. Então vocês conversaram com ela expandida antes de fazer esse trabalho. Isso é Uhum. importante ser falado. Sim. Mas foi com permissão. Sim. E o símbolo para que serve mesmo? Ele é um trabalho de expansão. Ele, ao mesmo tempo que ele foca a energia do todo em relação ao coração, ele também faz a expansão. Então, existe um primeiro momento que expande e um segundo que também protege. Então isso é Essa como se proteção fosse plasmado no chakra da pessoa? é parecido com o cubo de Metatron. Hum. É o mesmo conceito. Quando vocês fazem o coração quadrangular, Uhum. é uma das faces do coração quadrangular. Na verdade, o coração quadrangular ele tem várias funções. E ele Sim. pode se moldar de diversas formas. Essa configuração que foi atuada foi com o objetivo de propiciar essa expansão que ela necessitava. Entendi. Então faz parte da geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? Do que a gente conhece por geometria sagrada. Porque Mas tudo, o símbolo de Metatron faz parte da geometria sagrada que os humanos conhecem. sim, mas o símbolo de o símbolo de Metatron, na verdade, ele tem várias faces. Dependendo do ponto que você vê, ele tem outras formas. Sim. Só que essas formas têm uma função. Então, se você ver os símbolos arturianos, é nada mais do que você ver o cubo de Metatron com outras formas. Interessante. Mas cada um tem seu foco. O foco é muito importante. Na verdade, o que vocês chamam de geometria sagrada nada mais é uma geometria divina. Geometria que vem do todo. Sim. E essa em particular foi feita para aquilo que ela necessitava para poder fazer uma expansão maior do coração.
Eu lembro que o Dashan tentou me explicar sobre isso quando eu estava conversando com ele sobre o coração quadrangular. Uhum. O coração quadrangular tem a mesma função também. Uhum. E você vai notar que o coração quadrangular, ele pode, na verdade, dar dor no coração. Sim, Aí o que que você faz? expande e retrai. Expande, trai. E nós fizemos o mesmo processo. Mas é importante também saber que isso aconteceu porque ela também, a Carla, teve merecimento e ela está pronta para ter esse próximo passo. Sim, Mas eu posso dizer que o que foi feito hoje é a tecnologia do astral. sim. Uhum. E quando vem a tecnologia, vindo essa tecnologia agora, tem um nome, da teoria, símbolos arturianos. No passado teve Metatron e nos primórdios teve outros nomes, druida. Uhum. Então, é só uma forma de falar. Mas o que é importante, na verdade, é o exercício. É como o Daniel fez, de tentar fazer a configuração e sentir o que que essa configuração Sim. faz. E que ele Então, aciona. isso que é o mais importante, de realmente trabalhar no sentir as energias que estão ao seu redor, porque isso é o que dá o conhecimento para provar ou desprovar o que foi falado. Sim. Busque ter as próprias experiências. É uma ferramenta, então. Que bom. Sim. Não importa o E, nome. uhum, E esse símbolo, então, que eu provavelmente vou botar no vídeo, certo? É algo que funciona para qualquer um? Ou só vai funcionar para quem está pronto? para quem está pronto. Mas, ao mesmo tempo, se você invocar a luz, para que você possa trazer dentro de você a luz das consciências crísticas, ele também faz isso, ele tem essa função de canalizar, de focar a energia das consciências críticas para o seu coração. Uhum. Já nos dá permissão para fazer ajuda, E para por quem que que quiser que você... estiver fazendo. Sim, obrigada. E por que que vocês resolveram mudar do coração quadrangular para esse formato hoje? É o mesmo coração quadrangular, não mudamos nada, só Ah, tem um nome diferente. então tá. Que eu prefiro o Tanto é coração que, quadrangular. tanto é que a Carla comentou que não tinha os pontos azuis, né? Porque não tem. Sim. Uhum. O que ela viu foi, na verdade, foi coração Uhum. quadrangular naquela configuração. Certo. Uhum. Mas o que é importante é que ela estava em sintonia conosco e estava recebendo, estava perceptiva, estava Receptiva. receptiva, estava receptiva, muito obrigado, ao nosso contato. Foi por isso que foi permitido. Uhum. Uhum. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Vida longa e próspera. Namastê. Saudações, obrigado. Namastê. Namastê. Ficamos muito Muito obrigada. felizes em tê-los conosco. Eu não sei se ele estava gozação ou não, mas ele queria começar assim. Saudações mortais. Mas Legal. eu achei que era só a minha viagem. Eu acho que a união entre vocês, o conjunto, você com ele, fica assim. Hum, Eu já percebi que várias consciências, né, entidades que se aproximam e que falam através de você, tem um misto de você junto, uhum, do seu senso de humor. Não só das suas palavras, mas do seu senso de humor. E hum, alguns deles que já falaram
diretamente comigo, né? Não através de você, diretamente comigo, me explicaram isso também. Que fica modificado assim por causa da combinação dele com o médium. Né? São duas consciências juntas, não é uma só. É por isso que eu não falei, porque eu achei que. Por isso acontece muito no trabalho de segunda-feira. Tem coisa que eu acho que é minha. Aí, entendeu? Coisa É. assim do meu jeito de falar, às vezes, Uhum. né? Porque Eu. a não ser que você seja completamente apagado, porque a maioria dos médiums hoje não são mais, tá? O médium Não. que é completamente apagado, Uhum. tá? Existe essa junção entre você e quem tá falando, quem precisa, o espírito que precisa falar, né? A outra consciência que precisa falar. Então, não é assim 100% puro, só a outra consciência. É Sim, uma perfeito. combinação entre vocês. Aí tem que ter o treinamento, a disciplina de deixar fluir para não bloquear, né? Deixa falar, não questiona muito assim se sou eu, porque essa dúvida bloqueia a comunicação, a mediunidade, né? Bloqueia a forma de comunicação. Então deixa fluir, deixa rolar, tenha, né, o controle sobre o que você fala para não esbravejar, né? Mas deixa fluir. Mais interessante nisso, Sibeli, que eu aprendi que para sair, embora saia com uma perspectiva, com um vocabulário parecido com o seu, mas você não precisa pensar, ele simplesmente sai, Hum, entendeu? que você já está mais harmonizado com a outra consciência quando isso acontece. Com os próprios obsessores aí, eu não preciso É, pensar muito, sai. Eu só uso um pouco do meu vocabulário, assim, talvez. a via, o pé foi pela qual É, a informação está vindo, ela está vindo mais pura, sem muita interferência sua. Interessante, porque geralmente tem sempre um pouquinho, também, por menor que seja, tem sempre um percentual da gente junto. sim, eu concordo, perfeito. Que legal, né? Então eu senti assim que até pelo que aconteceu essa semana, né? E outra hora eu posso falar, depois que parar de gravar. Eu senti aí nesse trabalho inteirinho a presença dos arturianos e foi tudo muito bem planejado. É um grupo novo que se apresentou, que está se unindo ao projeto Luz Interior. Olha que bárbaro. E não é ligado ao Darshan, é outro grupo. Não é o grupo do Darshan, né? Não é o grupo do Tarshan, é outro Olha, grupo de arturianos. que interessante. Está se juntando ao projeto Luz Interior. Eles escolheram fazer essa junção. Eu tava quicando para falar uma coisa para ele, para vocês aqui. Hum, Para ele reparar como esse grupo está crescendo agora de forma harmônica, devagar, mas ordenada. As pessoas que estão vindo com muito gosto, com satisfação e se transformando aos pouquinhos. uhum. Então, diferente lá do começo, que entrou uma boiada e debandou, entendeu? Agora não, está sendo ordenado. Olha a qualidade, a coisa que está sendo construída. Eu estou muito contente com esse momento, Sim, né? eu também. Uhum. Então, muito obrigada a todos. Namastê. Namastê.